Fortaleza News. O que eu ouvi deles, da comissão técnica, entre abraços e despedidas, foi: entendemos a decisão, em outros locais teria sido antes. Um outro me disse: vai ser importante para a saúde mental de todos essa mudança, essa transição. Então, eu acho que eu tenho a obrigação de externar isso para o nosso torcedor e dizer que deu certo. Deu certo, deu muito certo. É uma história linda, é uma história sensacional que foi vivida e que terminou nesse momento e que a gente deseja tudo de melhor para o Vojvoda, Naruel, Gaston, Santiago, Luiz, Christian, pessoas que tiveram aqui o convívio e que deixaram muito para o Fortaleza. Então, eu teria que fazer isso, agradecer, citar essas situações e tudo em alto nível, porque sempre foi assim no Fortaleza. Todos os treinadores que passaram aqui gostam do Fortaleza. Bonamigo, Zago, Rogério Ceni, Anderson Moreira, Marcelo Chamusca, pode falar com qualquer um deles. Eles torcem por nós, eles vibram. Quando a gente liga para pedir uma informação, para dar um parabéns, ele, estou acompanhando. Então é assim também com o Vojvoda. Encerra-se esse momento, se vira uma página e com muita alegria, a gente recebe o nosso professor Renato Paiva, que desde o primeiro contato quis estar no Fortaleza. Isso vale muito. A gente sente pelo tom da voz no outro lado da linha, nos primeiros contatos. E quando se faz um segundo contato, já vê que já estudou o time, que já estudou o trabalho, que já tem... Então, isso é algo que mostra o desejo de estar aqui e de encarar um desafio difícil, que é um desafio difícil, numa Série A do Brasil, no atual momento de tabela, mas isso já mostra a primeira característica dele, que é a coragem. Que é a coragem de vir, de nos ajudar, um treinador de primeira prateleira, um treinador que há pouco tempo estava na maior competição de clubes do mundo, que fez um jogo que orgulhou todos os brasileiros se orgulharam com aquela vitória do Botafogo contra o PSG, que ninguém acreditava, e aconteceu, sob o comando dele. E a gente está com as melhores expectativas possíveis. E eu digo a você, professor Renato, ou mister, né? Como que é? Em Portugal é mister. Que você vai ter dessa diretoria, desses funcionários, de todo mundo do Fortaleza, todo o apoio, tudo que nós demos para o nosso professor Vojvoda, nós vamos dar para você. Toda a atenção, a presença, a verdade, a compreensão, estrutura, tudo que puder ser feito para o bem do Fortaleza, porque é assim que nós... The right voice can bring your story to life. Craft unique voices with just a prompt. And transform your audiobooks, videos, and games. Create a voice that stands out from the crowd and demands attention. Com 5G da TIM você pode tudo. Pode fazer o que nunca fez na vida. E pode fazer o que nunca fez na vida de novo. Vem pra líder em 5G, TIM. Imagine as possibilidades. Momentos difíceis, mas que a gente renova a esperança de um Fortaleza vitorioso, um Fortaleza vencedor em campo, que, sobretudo, que é a razão de existir desse clube, dá alegria ao nosso torcedor. Fazer o nosso torcedor sorrir novamente. Fazer o nosso torcedor ter a autoestima o máximo elevada possível por causa do Fortaleza. E isso é que a gente mais quer. E nós estamos devendo isso. E vamos trabalhar junto com você, a sua comissão técnica, para realizar. Então, feliz demais por você estar aqui. Conhece o futebol brasileiro, conhece o Nordeste, conhece a competição, conhece muitos jogadores
daqui e da América do Sul. Estávamos batendo papo ali rapidamente agora no almoço. Nível de conhecimento fácil de nomes, de características de jogadores. E tem tudo para dar certo. Então não vou me estender demais e agradecer, professor, e agradecer a todos vocês e que tenhamos uma entrevista bem saudável, abençoada e que hoje já tem treino, amanhã já tem jogo e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Principalmente numa data tão especial como hoje. Como o Marcelo falou, nós perdemos um treinador de uma grandeza muito grande para o clube, né? E nós aprendemos uma lição que quando se perde um treinador desse perfil, você tem que trazer um da prateleira de cima, de um nível alto, entendeu? Para continuar esse trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo aqui no clube. Quem conhece o Fortaleza da minha época, quando eu cheguei aqui em 2017 e veio hoje, vê a evolução que o clube tem tido, entendeu? E a nossa responsabilidade é justamente essa. A gente tinha uma preocupação de trazer um treinador. Alguns treinadores no Brasil estavam empregados e a gente queria um treinador que conhecesse a competição. Se fosse um estrangeiro, tinha que ser um estrangeiro que realmente conhecesse como é que funciona o Campeonato Brasileiro, a dificuldade de logística, de jogos na sequência, entendeu? Que tivesse trabalhos recentes nessa competição. Então a gente vai avaliar o futebol, apesar da grandeza, é muito pequeno ainda, entendeu? A gente tem uma relação de network muito boa e quando a gente foi conversar com o Renato, a gente primeiro consulta como é que a pessoa, porque aqui o Fortaleza é uma casa assim que o treinador para se dar bem aqui, professor, além do conhecimento, né, teórico, tático, tem que ter uma boa relação com todo mundo, porque aqui é uma família, entendeu? Então a gente foi pesquisar como é o professor no dia a dia, o trabalho na equipe, a convivência com as pessoas, entendeu? E as referências foram as melhores possíveis. A partir daí nós fixamos realmente em trazer o Renato. E, como o Marcelo falou, no primeiro contato a gente sente a firmeza do profissional, já conhecia o clube, já tinha admiração pelo trabalho que a gente vem fazendo aqui, entendeu? Então foi uma conversa que evoluiu rapidamente, porque a gente sabe da qualidade, né, do conhecimento que ele tem e precisava muito de um profissional desse nível porque o nosso elenco, realmente o elenco está num momento ruim, mas é um elenco que a gente tem certeza, confiança, que tem muita qualidade e muito profissionalismo. Muita gente fica, às vezes, falando mal do grupo, mas é pelo momento das derrotas. Mas em breve nós vamos mudar de opinião e realmente se convencer que esse grupo tem muita qualidade. Sob o comando do professor Renato, eu acho que nós vamos em breve sair da situação para poder pensar em outras coisas maiores, entendeu? Mas, professor, estou muito feliz com a sua vinda. Eu lhe disse isso na mensagem que eu lhe mandei. Estou muito feliz em ter você aqui com a gente. E a certeza e a convicção que nós vamos fazer um grande trabalho novamente aqui no clube. E o clube vai voltar a ser a equipe vencedora que vem sendo, né, durante tanto tempo aqui. O Fortaleza hoje praticamente era considerado a melhor equipe do futebol nordestino até uns dias atrás, quando começou a não ter sucesso nos jogos, entendeu? Então em breve nós vamos voltar a ter esse perfil vencedor e vamos sair dessa situação no mais breve possível. Seja muito bem-vindo, professor. Muito feliz com a sua vinda para cá. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Agradecer a confiança, o convite, que muito me orgulhou e muito me honrou quando o telefone tocou. Agradecer ao Presidente, agradecer ao Diretor Sérgio, Marcelo. Pode, como se costuma dizer no Brasil, pode parecer o puxar o saco, mas eu de facto tenho provas de que quando aqui vim jogar com o Bahia, tive uma conversa à beira do campo com estes senhores, mais aquele senhor que ali está, mais aquele senhor que ali está, no aquecimento. E aquilo que eu fiz enquanto treinador foi elogiar
um trabalho completamente diferente daquilo que é normal no futebol brasileiro. Um trabalho sustentado, uma definição clara de projeto, onde não se deixa cair treinadores, jogadores ao primeiro mau resultado, ou ao segundo ou ao terceiro, onde as pessoas têm convicções, têm crenças e, acima de tudo, é um trabalho que eu nem tenho que falar do trabalho feito neste clube por estes senhores, porque o trabalho está à vista e fala por si mesmo. Então qualquer treinador teria muito orgulho, e eu tinha-lhes dito naquele momento que era um projeto que eu admirava bastante, pela forma como eles defendiam os seus profissionais e pela forma como a Fortaleza, que há alguns tempos estava na Série C, foi nível, subindo e atinge um patamar para isso, deste nível. Foi também importante para isso, o trabalho do meu colega anterior, o Juan Pablo, com o qual eu troco muitas mensagens de admiração, que fez obviamente aqui uma história marcante, muito bonita, muito linda. Eu disse aos meus jogadores ontem que, ainda sem saber que seria treinador deles, mas que vi as mensagens em que os jogadores se despediram do treinador com carinho, com admiração, e isso diz muito dos jogadores, daquilo que são os jogadores, diz muito daquilo que é o treinador e diz muito do trabalho que foi feito entre eles. Portanto, é uma história, como disse o Presidente, linda, de sucesso, e que me deixa de facto uma herança pesada, mas bonita. É uma herança bonita. Isso ontem no canal. Eu não vou substituir o Juan Pablo, porque acho que o Juan Pablo é insubstituível, porque deixou a sua história e a sua marca aqui. Não venho substituir o Juan Pablo, venho sim com todo o profissionalismo, toda a paixão que é do Juan Pablo, com títulos, fazer crescer ainda mais a história deste clube, com vitórias, mas mais importante que tudo, que eu acho que esse é o sentido do trabalho de um treinador, que é fazer a torcida feliz. Não vamos ganhar sempre, possivelmente, apesar de querermos, mas nesses momentos temos muito mais momentos positivos, que orgulha que este estádio já teve em muitos jogos e chegaram a Portugal, inclusivamente, e portanto muito orgulhoso de estar aqui na liderança técnica deste clube e desta torcida. Senti na pele como adversário, agora sou orgulhosamente parte do clube e parte desta torcida, e o nosso trabalho principal e objetivo é de facto que a torcida volte ao estádio, volte ao clube. Fortaleza. Portanto, muito obrigado. Prometo trabalho, paixão, dedicação, e vamos todos juntos, porque é muito importante todos juntos, e aqui aproveito já para fazer esse apelo à torcida. Nos momentos mais difíceis é quando nós precisamos, em qualquer lugar, seja relações pessoais, de amizade, no trabalho, são nos momentos difíceis que os amigos aparecem, que quem gosta de nós, quem tem carinho está, e é um momento difícil, não há como, e de facto é agora que eu sei que é difícil, estão magoados, estão doloridos, mas é muito importante que nos ajudem, é muito importante que voltem. Eu já falei com os jogadores que é algo que tem que partir do que se faz dentro de campo, é de dentro para fora. Nós é que chamamos a torcida com resultados e com exibições, mas neste momento nós precisamos muito deles já amanhã no estádio, precisamos do apoio deles e que acreditem. O mesmo que eu disse aos jogadores, a palavra acreditar, é aquilo que eu peço também à torcida, que acreditem no nosso trabalho. Ok? Obrigado, Presidente. Obrigado, Diretor. Agora vamos entregar a camisa e o cartão do sócio-torcedor. Sócio-torcedor. Depois você pega o carro.
Caminho do aeroporto, é? Outra? Ah, tá certo. São duas. Tudo bem. Professor, aqui é Não o tem pena, não. cartão de sócio. Cartão de sócio, mas não sócio do nosso clube. É uma satisfação ter você como nosso sócio. Obrigado. Agora vamos dar início à entrevista coletiva. Tá no intervalo, é? Só porque é você que a gente boa, viu? Ok? É isso. Na boa tarde, Boa tarde. seja bem-vindo. Obrigado. Se você pudesse falar para a gente qual vai ser a mentalidade do Fortaleza e do Renato Paiva? Um time ofensivo, um time mais defensivo, que parte no contra-ataque. E depois eu queria que você pudesse falar também para a gente se você se sentiu injustiçado no Copa Quinto, depois de grandes vitórias no Parque da Festa. Boa tarde. Quando recebi o telefonema destes dois senhores, o único porém que eu coloquei foi: Presidente, temos pouco tempo para treinar e para implementar uma ideia. No entanto, convicção total, porque eu não sou um treinador, nem acredito no trabalho que chegar, estala aos dedos e mudou tudo e vai ser tudo diferente. Vamos precisar do tempo, mas do tempo necessário, porque não há muito, então vamos ter que ser muito criteriosos na questão de colocar as nossas ideias. Não são melhores nem piores que as do Juan Pablo, são diferentes, pura e simplesmente. De facto, temos uma forma de ver o jogo diferente, um pouco diferente. Mas sim, quem me conhece, quem acompanha a minha trajetória, quem vê os meus números, vê uma equipa que propõe, vê uma equipa que quer atacar, vê uma equipa que procura constantemente o golo adversário, vê uma equipa que, quando perde a bola, tenta rapidamente conquistar a posse da bola, e que vê uma equipa que tenta ser o mais equilibrada nos diferentes momentos do jogo. Não vamos sempre pressionar alto a nível defensivo, não vamos sempre estar em bloco médio, não vamos sempre estar em bloco baixo. Vai depender muito da forma também, porque o jogo tem vida e jogamos contra adversários. Portanto, o que eu quero, e o que as minhas equipas têm sido ao longo do tempo, num primeiro momento algo desequilibradas, porque faziam muitos golos, mas também sofriam, algo que foi melhorando com o tempo, e de facto os números estão aí. Foi o melhor ataque no Equador, foi diversas vezes o melhor ataque no Benfica, ainda que na base. No Equador o melhor ataque do campeonato, no Toluca num torneio o melhor ataque, no outro torneio o segundo melhor ataque. Agora no Botafogo, os jogos em casa, em especial os jogos em casa, só vitórias, só tivemos um empate contra o São Paulo em que merecíamos ter ganho. Relembro-me do jogo em que nos apurámos para a Libertadores, em que ficámos com 10, aos 20 minutos em que o Jair é expulso e que nós precisávamos de ganhar o jogo, e obviamente o Renato nem mexeu no sistema, baixou o Gregor para zagueiro, não pôs um zagueiro, jogou em 4-3-2, podia jogar em 4-4-1, jogou em 4-3-2 para meter dois jogadores na frente para atacarmos. Mentalidade ofensiva, ao contrário do que alguns dizem, mas esquecem-se dos números. Mas os números estão aí, os números é que falam, não é conversa, os números é que falam, e acabámos por eliminar, acabámos por passar com menos um jogador durante 70 minutos
e a estar mais próximo do 2-0. Portanto, isto já entrou um bocadinho na sua segunda pergunta. Aquilo que nós vamos tentar aos poucos é pôr a nossa ideia. Nós queremos, e disse aos jogadores, os jogadores gostam de um jogo mais de propor, mais de ter a bola, em vez de estar à espera. Eu tenho que analisar, conheço os jogadores por ver, mas agora uma coisa é ver, outra coisa é estar no campo a trabalhar com eles. Vou conhecê-los melhor e, obviamente, vou aos poucos, aproveitando o que está de bem feito, que é muito, e aos poucos colocando as nossas ideias, porque de facto não há tempo, e se tu vais com muita informação, o resultado é perfeitamente negativo, e é o inverso daquilo que tu procuras. Portanto, o meu percurso fala por mim. Lembro-me, por exemplo, no Bahia, que criticavam que eu sofria muitos golos, marcava golos, mas sofria muitos golos, e agora de repente sou um treinador defensivo. Se eu me sinto injustiçado, eu nem precisava de falar por mim, é só consultar o mundo do futebol, o mundo do futebol real. Não é o mundo do futebol virtual, da internet. É o mundo do futebol real, é o mundo dos olhos nos olhos. É o mundo dos jogadores, dos treinadores, dos diretores, dos presidentes, de facto, de quem entende de futebol, dizer o que foi a minha trajetória no Botafogo em 4 meses, como eu encontrei a equipe. Integrações para vender muito em marketplaces, loja virtual e até loja física? Tem no Blink. É por isso que quem usa o ERP mais amado do Brasil sabe que aqui tem tudo que você precisa para vender mais e se preocupar menos. Jogo que o Renato Paiva é retranqueiro, é mais fácil dizer isso para justificar algumas coisas do que propriamente dar mérito ao Palmeiras. Hoje em dia é muito difícil dar mérito a quem está do outro lado, ou dar mérito a quem tem, e é muito mais fácil criticar e fazer sangue em cima do outro que não tem sucesso. Portanto, eu vejo aquele jogo como mérito ao Palmeiras. Em nenhum momento, e os meus jogadores falaram depois da coletiva, depois do jogo em coletiva, em nenhum momento o treinador passou ideias defensivas no plano de jogo. Os meus diretores e os meus jogadores viram a preparação do jogo. Em nenhum momento fomos defensivos intencionalmente. A questão é que o Palmeiras de facto surpreendeu-nos ali em um outro posicionamento, teve mais bola, obrigou-nos muitas vezes a baixar e obviamente é mais fácil criticar do que dar mérito a quem tem. Portanto, não vou falar mais, é ponto final no Botafogo. Quero agradecer às pessoas que estiveram comigo no dia a dia, diretores, profissionais e jogadores, todas as pessoas que estiveram todas as horas connosco no dia a dia de trabalho foram absolutamente sensacionais, excepcionais, não nos deixaram faltar nada, são grandes profissionais humanos. É uma grande família que está ali no Botafogo, nas pessoas que ali estão todos os dias, que nos deram um apoio e um suporte extraordinário, o grupo de jogadores fantástico, uma sinergia, uma identificação brutal, e por isso foi possível em 4 meses fazer o que fizemos, organizar a equipa e os feitos. Agradecer muito a eles, agradecer à torcida todo o apoio que nos deu em muitos momentos difíceis. É uma torcida muito apaixonada e muito bonita. Não vamos agradar a todos, é normal. Nem o Guardiola, nem o Mourinho agradam a todos, nem Deus agrada a todos, quanto mais não ia ser eu. Agradecer a todos o apoio, agradecer as críticas também, porque nos fizeram crescer. A partir daqui, ponto final, nas questões de Botafogo, a partir de agora, a minha paixão, a minha direção e a minha atenção total e absoluta no projeto Fortaleza. Boa tarde, Renato, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde também, Paz e Pelim. Fernando Alves, do Sistema Verdes Mares. Olá, Fernando. É importante você falar sobre desafios, gostar de desafios e construir a sua própria história. O Fortaleza tem um desafio que é sair da zona de rebaixamento da Série A,
tem também a Libertadores pela frente. Quero saber se você treinou ontem os atletas, tem hoje também. O que é que você já observou das modificações que podem acontecer e para o jogo de amanhã em específico? Você reencontra um Bahia que você já treinou, já conhece a equipe e principalmente sobre essa possível estreia que você pode ter dentro da Arena Castelão. Obrigado. Obrigado. Olha, o que é claro, e é claro na realidade de hoje, no contexto de Fortaleza, como é claro em qualquer contexto do mundo do futebol, é que quando os resultados não acontecem, o que acontece e que tu encontras é falta de confiança. É muito importante os jogadores, e foi isso que eu tentei fazer na primeira comunicação aos jogadores, é muito importante que os jogadores resgatem, vão buscar aquilo que eles foram e que os fez chegar até aqui. Hoje eu vi os últimos jogos, hoje nota-se que é uma equipa que está completamente dominada pela falta de confiança, porque é normal, eles são seres humanos, as coisas não acontecem, não ganhas, as ações técnicas não fluem, tu não sentes sucesso durante o jogo e o ser humano vai-se frustrando, ainda mais numa realidade que não é positiva. Portanto, o primeiro passo é de facto recuperar. Há aqui gente que ganhou Libertadores, há aqui gente que jogou a mais alto nível com os melhores treinadores do mundo, há aqui gente que tem uma história no Fortaleza, fez parte dessa história fantástica do Fortaleza, e portanto não podem ter desaprendido de jogar futebol, obviamente, estão até mais experientes, e aquilo que nós vamos fazer de facto é resgatar esta parte da confiança, da essência deles, voltar a trazer aquilo que eles foram e que os trouxe até aqui esta realidade de Fortaleza, e depois aos poucos ir acertando uma outra questão técnico-tática, sem ter tempo para mudar em relação ao jogo do Bahia, porque foi o treino de ontem e é o treino de hoje. Seria completamente suicida fazer aqui mudanças radicais. Teremos uma semana para trabalhar na semana que vem completa, e isso vai nos ajudar. Em relação ao Bahia, que eu conheço muito bem, convém dizer que conheço muito bem porque joguei contra eles, porque o elenco que eu tive não tem nada a ver com este, nada. Portanto, conheço bem de ter jogado contra eles, já joguei contra eles este ano Botafogo. Obviamente é uma equipa muito bem trabalhada por Rogério, é uma equipa que tem um elenco completamente diferente em questões de qualidade e de número de opções, está a fazer um grande campeonato, é um clássico, e o que os jogadores têm que perceber é que se há momento bom para mudar a ficha, é este, um clássico. E portanto é aquilo que nós vamos tentar fazer nestes 2 dias, pontualmente trazer, repito, aquilo de bom que eles têm, para que amanhã entrem em campo, compitam, cada vez mais se aproximem àquilo que eles são e cada vez se aproximem mais à forma de jogar que definiu e que trouxe tanto êxito a este clube e a este projeto, e é nisso que nós vamos insistir bastante. Eu estive até às 3 da manhã a ver o jogo deles com o Bahia, na Copa do Nordeste, e portanto houve ali coisas interessantes. Vamos já, obviamente não com o meu dedo, porque são 2 treinos, mas já com algumas coisas e com ambição, e acreditar que obviamente é possível, e este é o melhor momento para sair desta situação. Boa tarde, Renato, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Sérgio. Pedro Breno, da Urb News e Futebora. Olá, Pedro. Renato, o torcedor, ele tinha uma questão com o Vojvoda que eu acho que você vai se ambientar por aqui. Ele, às vezes, criticava muito a questão da rotatividade do time titular. Então, eu quero começar perguntando para ti sobre isso, sobre essa questão dos 11 titulares sempre serem os mesmos ou haver essa rotatividade no elenco. E já emendando com isso, com o que você já viu, com o que você já conhece, entende que é o momento para novos nomes chegarem no PC? Olha, falar sobre isso tem muito a ver com o calendário. Por exemplo, no meu último projeto havia jogadores que jogavam praticamente os jogos todos, porque também a nível fisiológico e físico conseguiam dar essa resposta. A verdade é que o calendário brasileiro, pelo curto espaço de tempo entre jogos, não permite que nós utilizemos os mesmos jogadores de forma consecutiva. Eu gosto de ter uma coluna vertebral, uma espinha dorsal na minha equipa, gosto de ter. Essa espinha dorsal são os jogadores que têm que conquistar, porque se os mesmos 11 forem muito melhores que os outros a treinar, e para mim o treino é fundamental, é o primeiro passo para eles me indicarem que querem jogar.
que eu digo sempre o mesmo aos jogadores. Quem faz o 11 não é o treinador, é um erro. O treinador escolhe em função daquilo que eles fazem no treino e nos jogos. São eles é que fazem o 11. Então, analisar sempre o pós-jogo, como é que os jogadores, em questões científicas, como é que os jogadores estão, em questões biológicas, para analisar a sua prontidão para o jogo seguinte. Não vale a pena arriscar jogadores se há ali possibilidade de lesão. Agora vamos tentar ganhar essa estrutura com a tal coluna vertebral, que podem ser 4 jogadores, podem ser 7, podem ser 3, não te sei dizer ainda, mas que é importante, ainda mais com pouco tempo de trabalho, é muito importante que nós encontremos algo fixo e que viajemos nisso, e depois cada um, quem está fora lute para vir para dentro, neste caso do 11, e quem está dentro defenda com unhas e dentes o seu posicionamento ali. Portanto, basicamente em questões de rotação, no calendário brasileiro é gerir, e acima de tudo, gerir forma desportiva e gerir forma física. Ok? A outra pergunta era? Que bom que eles estão aqui. Obviamente já falámos sobre isso. O elenco tem muita qualidade, continuo a dizer. O elenco não consegue performar e demonstrar ao nível daquilo que é o individual de cada um deles. Não pode ou não deve estar na posição em que está. Mas são situações que acontecem, portanto nós vamos avaliar se há lacunas, se há espaço ou não para entrar jogadores, e depois vocês saberão. O que ele pedir, a gente vai trazer. Opa! Pronto. Ainda não acabou, tá, gente? Tem a parte 2, tá certo? Então procura aí a parte 2, a gente repartiu aí, porque a entrevista é muito longa, foi 1h30, né? Então procura aí a parte 2 e clica aqui, deixa seu like, se inscreve no canal.